dia, minha gente, a paz. Seja uma bênção. Como é que vocês estão aí, hein? Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Aqui estou mais uma vez agradecendo a Deus a oportunidade. Todos que estão aqui, minha gente, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês. Se inscreva, dê o like, compartilhe. Coloca aqui o seu comentário, o seu pedido de oração, minha gente. Eu tô bestia, vocês não imaginam. Meu irmão Zeca, ele entrou aqui no meu canal e ele colocou um comentário. O primeiro comentário nesse vídeo, que foi o vídeo 31. Sim, minha gente. Tô mais de 30 vídeos aqui no YouTube, para a glória de Deus. Mesmo sem saber de nada, sem estudo, mas estou aqui evangelizando, falando um pouquinho de Jesus para você, falando um pouquinho da minha experiência, do que eu vivi, e principalmente da minha experiência com Deus, dos meus desertos, né? Uma pitadinha de cada coisa. E fiquei feliz da vida, bestinha, minha gente, quando eu vi o comentário dele aqui no YouTube, e ele ainda compartilhou lá para o Zap, para o status. E eu fiquei muito feliz, que ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Para mim, ele não só é meu irmão, é como pai. Para mim e para os meus filhos. Eu sou grato pela vida dele. Eu oro todos os dias e queria poder recompensar. Eu falei que não ia chorar, tanto que eu não consigo falar cara a cara com as pessoas, por isso que eu tô aqui no vídeo, né? Nos outros vídeos eu já falei, já comentei, já agradeci, já pedi perdão, tanto a minha mãe quanto meus filhos, quanto a minha família, né? Foi pouco tempo que eu passei no mundo, minha gente, mas quando a gente tá no mundo, se a gente faz, a gente é criticado, se não faz é criticado. E muitas das vezes muitas críticas, muitas pedradas, né? Que as pessoas não conhecem ninguém e nem tá junto o tempo todo para saber quem as pessoas, o que é que as pessoas tá falando, tá fazendo, né? E eu fui muito criticada na minha vida quando eu estava fazendo a vontade do diabo, né? Pouco tempo, minha gente, mas para mim foi uma eternidade. E como eu já falei no vídeo passado, eu continuo falando. Eu peço desculpa, peço perdão por dias, né, que eles viveram, né, coisas que eles ouviram, que muitas das vezes não era verdade. E Jesus sabe, e eu sei disso. E eu tenho prova que eu tenho Deus por mim. Mas quando a gente tá fazendo o que o diabo oferece, a gente está fazendo o que Deus quer. E a gente é criticado. Imagine quando a gente faz o que o diabo oferece. O que o diabo quer, né? As críticas, ela dobra. Ela só aumenta. Então, eu quero dizer que não importa o que disseram, né? Eu quero aqui pedir desculpa para ele, pedir desculpa para minha mãe, para meus filhos, perdão, né? Por muitas coisas que eles ouviram. Eles não viram, mas ouviram, né? E Deus sabe da minha vida, Deus sabe do que eu vivi, do que eu passei, mas a crítica é grande. Agora eu quero perguntar a vocês, vocês que criticam, né? Que maltratam, que jogam pedra, vocês que julgam tanto o ser humano. Se ele está fazendo a vontade do diabo ou fazendo a vontade de Deus, as críticas vão vir, nunca vai parar, minha gente. E eu tenho paz, eu estou tranquila porque eu sei o que eu vivi, o que eu fiz. E eu pergunto a cada um que vê aqui meu vídeo, quem não pecou, atira a primeira pedra. Quem nunca pecou, porque pecado é pecado. Não importa se é pecado assim ou pecado assado. É pecado. Então, se alguém aí puder tirar a primeira pedra, né, em mim,
que atiraram tanto, pode atirar, porque só tem um que pode atirar a pedra em mim, só tem um que testemunhou toda a minha vida. O pouco tempo que eu passei fazendo a vontade do mundo, só tinha um que testemunhava, né? Que é o Senhor Jesus. Só ele via e só ele contemplava tudo. Mas tudo bem. Eu não tenho raiva, não. Eu aqui peço desculpa e perdão, por quê? Porque é minha família, é meus entes queridos, né? E mesmo na família, fora da família, minha gente, eu quero que você saiba que você nunca vai fazer o suficiente para ninguém. Mas faça a sua parte. Cuide da sua vida, cuide da sua alma, do seu espírito. Faça o melhor, sirva. Faça o melhor. Eu mesmo agradeço a Deus pela vida da minha mãe, desse meu irmão Zeca, que, como eu falo para vocês, não é só um irmão, é um pai. Eu não preciso dizer tudo o que ele fez por mim, pelos meus filhos e pela minha mãe, e tudo o que ele representa para nós. Eu não preciso dizer. Deus sabe e ele sabe. E eu só tenho a agradecer. E eu quero também agradecer a um primo meu que mora lá na usina Cucaú. O povo chama ele de Zé Boi. Mas meu primo, que para mim foi também uma pessoa que eu nunca vou esquecer. Que nos momentos difíceis da minha vida com meus filhos, ele sempre estava ali para ajudar, para me socorrer meus filhos. Então eu só tenho a agradecer pela vida dele. Para mim, ele não só é um primo, ele é um irmão. Eu respeito ele como que fosse um irmão. E todos nós somos irmãos, né, minha gente? Devemos ter respeito uns com os outros, primeiramente, porque somos filhos do mesmo pai. Por mais que a gente escolhe, né, o pai que quer, se é Deus ou se é o diabo. Mas aqui eu quero agradecer pela vida do meu primo, Zé Boi, ali de Cucaú, que Jesus... Eu queria muito agradecer, poder agradecer tudo que ele fez por mim, pelos meus filhos. Ele sabe o socorro que ele fez por mim e pelos meus filhos. Não preciso dizer aqui, mas ele sabe, eu sei e eu considero e agradeço muito pela vida dele. E a única coisa que eu posso fazer por vocês todos é orar. Por todos da minha família, por todos que se fez presente na minha vida, que me socorreu no momento mais difícil, que é o momento que só Deus está conosco, mas eu tive minha família. Então eu agradeço a Deus. E primeiramente a minha força foi Deus e meus filhos. E eu agradeço muito por ter chegado até aqui. E fiquei muito feliz quando meu irmão aqui viu o vídeo, deixou uma mensagem e ainda compartilhou. Para mim esses 32 vídeos com hoje já valeu a pena. Se eu parasse agora, para mim, eu estaria muito feliz, já tinha valido a pena. Só dele ver meu vídeo e colocar aqui um comentário. Eu só tenho a agradecer por tudo. E aqui, minha gente, como o Senhor Jesus, ele ressuscitou, né? Ele vive. E temos que crer que ele vive. A primeira pessoa, quando ele saiu do sepulcro, né, foi Maria Madalena. Como eu falei no outro vídeo passado. E continua falando aqui em Marcos, né? Que ele também encontrou mais duas pessoas durante a trajetória dele ao chegar lá nos discípulos. E aquelas duas pessoas, o coração queimava, porque quem estava ali do lado era o Senhor Jesus, né? Que ressuscitou e estava indo ao encontro dos discípulos, ao encontro daqueles que o Senhor preparou para pregar o Evangelho, ao encontro daqueles que estavam ali lado a lado com ele, dia e noite. Esses 12 foi muito privilegiado, por fim. Restou só 11, né, minha gente? E o Senhor Jesus foi ao encontro desses 11. Aqui eu quero falar na Bíblia, né? Em Marcos 16, versículo 14, porque o que passar daqui, minha gente,
é resenha do diabo, viu? Aqui é a verdade, é a palavra de Deus. Então aqui em Marcos 16 e 14, versículo 16, o capítulo e versículo 14, que diz assim: finalmente apareceu aos 11, porque ali só restavam os 11, né? Vocês sabem já da história o que aconteceu, né? Estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinha visto já ressuscitado. Porque o Senhor Jesus, né, ele ressuscitou e estava ali com os 12, e mesmo assim, eles vendo o Senhor Jesus, eles não acreditavam. Mesmo eles andando com o Senhor Jesus falando para eles que ia chegar o dia, né, dele passar pela crucificação, dele morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar entre os mortos, que ele ia vencer a morte, o pecado, o diabo, e ia ressuscitar. Mesmo os discípulos dele, que andavam ali com ele, lado a lado, minha gente, dormia e acordava com o Senhor Jesus. Eita, que privilégio! Nós temos esse privilégio, minha gente, eu mesmo sinto isso. O Senhor Jesus andando comigo, dormindo comigo, acordando comigo, ao meu lado todos os dias, porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor Jesus de fato e de verdade, minha gente, a gente tem a certeza que Ele está conosco. Pode até a gente não ver, né? Um dia vamos ver. Eu estou lutando para ver o Senhor Jesus e ficar lá com Ele, minha gente. E apoio, eu estou lutando para isso. Mas, por enquanto, eu ainda não estou vendo, mas eu sinto. Eu sinto e eu vejo o poder dEle na minha vida, na minha família, na casa de Deus. Eu vejo o poder dEle todos os dias, só de amanhecer o dia, o raiar do sol, minha gente, o respirar, o existir mais uma vez, mais um dia, né? Como hoje, segunda-feira. Então, é o poder de Deus, é o próprio Deus. Deus está aqui, minha gente, agradecendo, que eu poderia não estar, né? Quando eu passei uns 2 anos na vida do mundo, né? Eu poderia não ter tido essa oportunidade. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor das pessoas que oravam por mim, principalmente o Cotoco, o meu filho mais velho, né, que era pequenininho, que orava, pedia para o Senhor Jesus me tirar dessa vida, para o Senhor Jesus me guardar. Eu sei que meus filhos todos oravam, mas ele, como tinha mais um pouco de entendimento, né? E o Senhor Jesus, ele não resiste à oração de um filho, de uma criança, ele não resiste à oração de uma mãe, ele não resiste à oração de você, de nenhum de vocês. Vocês podem contar com a oração, que o Senhor Jesus, ele responde todas elas. Então, minha gente, os discípulos não acreditaram, e muitas das vezes hoje, você pode até não acreditar que o Senhor Jesus realmente morreu e ressuscitou, que o Senhor Jesus realmente vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que se guardaram para Ele. Talvez até você já não acredite mais. Quem somos nós? Somos pecadores. Somos todos pecadores, minha gente. Então eu digo a você uma coisa, acredite. Acredite. Mesmo que você ainda não viu acontecer, mas a fé é a certeza de coisas que se espera, que não se vê, mas se espera. Então tenha fé que o Senhor Jesus, ele vai voltar para te buscar, que o Senhor Jesus, ele te ama. Tenha fé que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele deu a vida por mim e por você. Somos uma prova do amor dele. Ele deu a vida por você e por mim, por todos nós. Então não tenha dúvida. Não tenha dúvida do amor dele. Não tenha dúvida que ele não esteja com você. Não tenha dúvida quando você tem um problema, que você acha que já não tem mais solução, que o médico já falou para você que essa doença não tem cura, que ele já foi no limite e não pode mais fazer nada por você. Tenha certeza que a última palavra é a de Deus.
O Senhor Jesus, Ele dá a última palavra. Enquanto Ele não te der a última palavra, não desista, continue firme. E mesmo que você morrer com essa doença, se apegue com o Senhor Jesus, porque lá no céu está preparada moradas para você. Ele preparou a tua morada. E lá você não vai ter mais dor. Lá você não vai sofrer. Lá você vai ter vida e paz para sempre. Com o Senhor Jesus. A tua salvação, garanta ela. Garanta ela com esforço, com luta, com choro, com lágrima, com sofrimento, mas garanta a sua salvação. Porque é certo que Jesus, Ele te ama e tudo já fez por você. E Ele quer você ao lado dEle, no céu, no reino dEle, porque somos filhos. Nunca se esqueça que você é filha do Senhor Jesus, é filho do Senhor Jesus. Nunca se sinta rebaixado, porque o mundo nunca vai te dizer que você vai continuar, vai prosseguir. Ele nunca vai te dizer que você está no caminho certo. Mas o Senhor Jesus, Ele te diz que te ama, que quer te salvar, que o caminho certo é o caminho dEle, que Ele está contigo a todo momento, aonde tu estiver, o Senhor Jesus está contigo, te guardando, te livrando. A tua respiração, essa respiração agora que temos, estamos respirando, é o Senhor Jesus, é o Espírito de vida dEle. Então continua na fé, aceita o Senhor Jesus. Eu convido você a vir agora nessa terça-feira do Milagre Urgente, minha gente, está aqui em Ribeirão, Pernambuco, ao lado da loja Honda, saída de Ribeirão, 8 da manhã, 7 da noite. O nosso pastor Júnior, a nossa missionária Dineide estarão ali esperando por você. E eu não vou perder não, minha gente, tu vai. Não perca a sua oportunidade de servir ao Senhor Jesus, de estar na casa dele. Se doe. Sirva ao Senhor Jesus, sirva aos necessitados, socorra aos aflitos, o que você puder fazer de bom para quem precisa, faça. Leve a palavra de Deus, leve o Senhor Jesus para cada um desse mundo que precisa, porque eu fiquei sabendo, minha gente, que esse celular alcança o Brasil e o mundo, que essa internet é top, viu? Mesmo que ela caia, mas vamos embora, a gente chega lá. Em nome de Jesus, então compartilha esse vídeo, dá o like, se inscreve, minha gente. Se inscreve no canal, coloca aqui uma mensagem ou teu nome para colocar na oração. Eu estou sempre orando por vocês, eu estou orando por todos. Deus me conhece, sabe do meu coração. E eu estou orando por vocês, para que o Senhor Jesus também possa entrar na tua vida, como entrou na minha. Eu já era feliz, minha gente, mas agora eu fiquei abestalhada por Jesus. Eita, meu Deus, porque tudo que eu já vivi nesse mundo, mas eu sempre tive a alegria de Deus, né? Ele sempre estava dentro de mim, minha gente. E agora que eu me casei com Ele, aceitei Ele de fato como meu suficiente Salvador, meu Deus, meu amigo, e me batizei, minha gente. Aí eu tô bestinha. Então que você receba também essa alegria do Senhor Jesus aí no teu coração. Jesus abençoe a tua família, a tua casa. Continue servindo a Deus, não desista, continue caminhando, prossiga, porque o Senhor Jesus está voltando, está muito perto. Ele está voltando e Ele quer te levar, Ele quer te salvar, porque Ele te ama. Tudo Ele já fez, deu a vida por você.